Olá, me chamo Maria Vitória. Hoje eu vou falar sobre o carbúnculo hemático. O carbúnculo hemático é uma doença infecciosa aguda, extremamente fatal. Essa doença comete principalmente herbívoros, como ovinos, caprinos, equinos e bovinos. Além disso, é uma doença extremamente importante para a medicina veterinária, tendo em vista que ela afeta economicamente a pecuária. Além disso, é muito importante mencionar que é uma doença zoonótica, ou seja, ela é transmitida para nós seres humanos, através do contato direto com o animal, com alimentos ou água contaminada, e ambiente também. Bom, o agente etiológico dessa doença é a bactéria Bacillus anthracis. Essa bactéria, ela libera esporos que pode ficar por anos no meio ambiente, ou seja, é um esporo altamente resistente. Além disso, como é que o animal pega essa doença? Ao animal pastar pelo ambiente contaminado, a bactéria entra em contato com o organismo do animal, liberando toxina, fazendo com que ele pegue o carbúnculo hemático. Eu sou Elton Bueno, acadêmico de Medicina Veterinária do 5º período da Faculdade Serra Dourada. O carbúnculo hemático é uma zoonose, isso significa, ela atinge tanto os animais como o ser humano. A bactéria, ela é formadora de esporos. Esses esporos são altamente resistentes. Eles podem sobreviver há décadas no ambiente, como um solo de bastante cálcio e muita matéria orgânica, ela é propícia para esses esporos sobreviver. Existe o carbúnculo hemático mundialmente, porém, nas regiões tropicais e subtropicais, eles aparecem com mais frequência. Em locais de alagamento, locais onde a chuva ela se acumula mais água, ela é propícia para despertar esses esporos, onde os animais herbívoros, como o bovino, o caprino, o ovino e o cavalo, são mais fracos a essa doença. Já os suínos e os carnívoros são mais resistentes, mas também desenvolvem. Quando um animal contaminado morre, você tem que fazer um descarte de qualidade, enterrando a mais de 60 centímetros de profundidade, dando a esse local uma identificação para que não venha a ser futuramente escavado e trazendo esses esporos para o solo, para a superfície. Isso ajuda a não transmitir a doença novamente. A transmissão acontece na maioria das vezes pela ingestão de água, pastagens ou alimentos contaminados pelos esporos da bactéria. Esses esporos conseguem permanecer no solo durante muitos anos, devido à sua alta resistência ao ambiente. Outra forma de transmissão é através da inalação ou contato direto da bactéria com feridas na pele, facilitando a sua entrada no organismo. Os sinais clínicos surgem de acordo com a gravidade ou resistência do animal infectado. O animal pode apresentar febre alta, fraqueza, perda de apetite, dificuldade respiratória, além de tremores musculares. Também podem surgir sangramentos escurecidos nas narinas, boca e ânus, além dos inchaços pelo corpo, devido à alta ação das bactérias no organismo. O carbúnculo hemático é uma doença de evolução rápida que frequentemente leva à morte súbita do animal. Por isso é de importância tanto para a saúde animal como também para a saúde pública, devido ao seu alto potencial de disseminação e gravidade. Olá, meu nome é Douglas, eu vou falar aqui sobre patogenia do carbúnculo hemático, ou também conhecida como anthrax, que é uma bactéria que tem um seu agente transmissor, Bacillus anthrax. É uma bactéria que ela é esporulada, que tem, dependendo da necessidade do oxigênio, ela pode ser aeróbica ou anaeróbica, facultativa,
que ela fica ali exposta no solo, né? Ela pode ficar num jeito adormecido, né? Ela pode ficar ali por décadas. Essa bactéria, ela é muito resistente ao calor e ao frio, o que dificulta, né? Ela ficando exposta ali, num modo adormecido, né, no sistema adormecido, ela, depois que o animal tem contato, quais são esses animais? O bovino, ovinos e os seres humanos, né, tem contato com ela, se contamina, essa bactéria, ela acaba se locomovendo por parte do organismo do animal, do ser, né, onde ela se multiplica dentro dele muito rápido, fazendo e o que dificultando que a multiplicação muito rápida, o animal pode ir a óbito. Meu nome é Ítalo Ortega, sou acadêmico em Medicina Veterinária no 5º período. Então, nosso tema é o carbúnculo hemático. Conseguimos encontrar um caso clínico lá no oeste da Bahia, onde o veterinário descreveu a morte de 8 novilhas. Novilhas na faixa etária de 15 meses de idade, todas bem nutridas e com 2 meses de prenhas. Então, uma delas apresentou esses sinais clínicos e após 15 dias, as outras também. E logo em seguida, vieram a óbito. Os quadros desses animais foram bem semelhantes, onde apresentaram febre intermitente, apresentaram sangramento pela boca, pelo nariz, pelo reto e pela vulva. Apresentaram problemas respiratórios como dispneia e taquipneia e assim por diante. Esses animais, quando estavam em pé, eles vinham a cair e ficavam em decúbito external com a cabeça virada para o lado do flanco. E após alguns tempos, ela vinha a se deitar por decúbito direito e ficar tendo atos convulsivos, assim tendo sangramentos pela boca, pelo reto, assim como eu disse, e também pelas feridas que tinha ou pelas axilas delas também. Então, antes desses animais morrer, eles apresentavam inchaços nas massas de músculo e também na pele aonde ficavam os tetos. E após um dia, eles vinham a ter óbito. Olá, eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante de Medicina Veterinária do 5º período e vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico do carbúnculo hemático. A gente tem que saber que no carbúnculo hemático sempre começa com o exame clínico, que é onde o médico veterinário vai estar na propriedade e ele vai verificar toda a anamnese, que seria o quê? Ele vai ver como está a pele do animal, se está inflamado, se tem partes avermelhadas, se tem presença de pus, então tudo isso é bem visível. Feito isso, ele vai fazer uma coleta de amostras para ver a questão da bactéria, qual foi a bactéria que causou tudo isso. E praticamente, geralmente, na verdade, sempre é a bactéria Staphylococcus ou Staphylococcus aureus. A maioria das vezes sempre são elas, então por isso que tem que fazer a coleta de amostra para saber realmente qual é a bactéria que está causando tudo isso e que está cometendo o animal. Além disso, a cultura ela vai garantir também a parte da antibiograma e também consegue ver quais são o antibiótico que vai ser melhor para ser usado no animal. Então, após saber a bactéria, qual é a bactéria que foi causadora disso tudo, vai conseguir fazer um antibiograma para conseguir identificar que tipo de antibiótico é melhor para o animal. Além disso, conseguimos também fazer um exame de sangue para saber se o animal tem alguma infecção bacteriana e sistêmica. Olá, boa noite, eu sou Ana e eu vou falar um pouco sobre o tratamento e a profilaxia do carbúnculo hemático. O carbúnculo ele é uma zoonose de rápida evolução e uma doença altamente letal. Então, o tratamento ele vai depender muito do diagnóstico precoce. Quanto mais rápido, ou seja, quanto mais rápido se começa o tratamento, mais chances de uma melhora no animal. E como a gente faz esse tratamento? O tratamento em nível inicial se faz com o antibiótico, né? Antibióticos precoces, que são ciprofloxacino, doxiciclina ou os alternativos que são os mais viáveis, que é a penicilina. Agora, quando se trata de um estágio mais avançado da doença, um nível mais grave, a gente junta os cuidados manuseados, como a drenagem, o manuseio correto do animal, ter muito cuidado ao manusear uma lesão, porque você pode acabar agravando a situação do animal, deixando mais sensível, agravando a situação. A gente junta esses cuidados, como a drenagem, com o uso dos antibióticos. E a questão da profilaxia, como que faz? A gente tem a vacinação
como uma das medidas preventivas mais viáveis é a vacinação. O uso correto do EPI, porque como é uma zoonose, o veterinário, ao manusear um animal assim, né, corre sérios riscos. Então, o uso correto do EPI ajuda muito a ter o controle dessa zoonose. Outra coisa que é de extrema importância ressaltar é o descarte correto da carcaça do animal. Jamais abrir um animal com suspeita dessa doença, fazer necrópsia de um animal assim, jamais. Então, o descarte correto ajuda muito. Como que é esse descarte? O mais viável é queimar, né? Queimar a carcaça, mas se caso não der para queimar, também pode ser enterrado a 1,60 m. E ter muito cuidado, porque o sangue em contato com o oxigênio faz com que a bactéria multiplique os esporos e se espalhe no solo. Então, é de extrema importância ter cuidado com o descarte correto dessa doença. E ressaltando também que é uma doença de notificação obrigatória, por ser uma zoonose. Então, o maior meio de que a gente previna nós humanos de contrair a doença é manuseando e cuidando corretamente dos animais. E, mais uma vez, ressaltar que o descarte correto da carcaça ajuda muito no controle da zoonose. O carbúnculo hemático é uma bactéria que pode matar bovinos até em horas. Ela causa morte súbita, onde o sangue ele fica escuro e ele não coagula e sai pela narina, boca e ânus. As prevenções que a gente deve tomar são com vacinas, uma vez por ano, em animais acima de 6 meses. É uma vacina que a gente usa subcutânea. E em caso a gente vai aplicar essa vacina, a gente não pode usar antibióticos 7 dias antes nem 7 dias depois, porque senão corta o efeito da vacina. Em caso de surto, a gente deve controlar, porque onde ela é exposta, onde o sangue contamina, cai na terra e contamina, aquela contaminação pode ficar lá até por décadas. Então, caso a gente vê um animal que sofre, que morre do nada, está escorrendo pelo nariz, pela boca ou pelo ânus, é de extrema importância a gente chamar a vigilância sanitária imediato para que possa tomar as medidas cabíveis, porque um solo pode ficar contaminado por décadas e pode causar vários problemas para a propriedade e a fazenda pode ficar interditada por anos. Então, para evitar isso, sempre procurar vacinar os rebanhos, procurar a ajuda do veterinário, que ele possa auxiliar de forma correta para a gente poder fazer uma melhor prevenção e evitar certos surtos. E como ela é uma zoonose, é uma doença como ela é uma zoonose, ela é de notificação obrigatória. Então, caso aconteça um surto, alguma coisa, procurar imediatamente os órgãos cabíveis para tomar medidas cabíveis sobre o possível assunto. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Andressa Araújo, sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária. Estou aqui para falar para vocês, resumir, na verdade, concluir um pouco sobre o carbúnculo hemático. Mediante tudo o que foi exposto, é notório a necessidade de disseminar informações acerca dessa doença, visto que é uma doença de caráter zoonótico que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. E outra coisa, possivelmente ela pode ser confundida com outra doença também, chamada carbúnculo, só que no outro caso, é uma doença também bacteriana, só que ela não é zoonose. Viu? Então, eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês. Sobre os sinais clínicos para o produtor, o proprietário ficar atento. Alguns animais podem apresentar quadros de febre alta, quadro de dispneia, o animal pode se isolar do rebanho, então fica atento, ao menos à aparência de qualquer um desses sinais clínicos. Outra coisa muito importante a ser mencionado, o carbúnculo hemático ele tem um sinal clínico muito específico, que no caso é o sangramento nasal ou sangramento através do reto nos bovinos, que são uma das raças, das espécies que são acometidas por eles, além dos caprinos, ovinos e os equinos, só que os bovinos é a espécie mais sensível. Então, e outra coisa, esse sangramento ele é bem específico porque é um sangue não coagulado. Então, fique atento aí. Sobre a forma de transmissão, essa doença ela é transmitida através da ingestão de água e alimentos contaminados e também assim com o solo. Por quê?
A bactéria, ela produz esporos e esses esporos é resistente no solo por muito tempo. Então, assim que o animal vem a óbito, não é aconselhado que faça um exame pós-mortem, porque esses esporos eles podem ficar ativos aí na natureza. Portanto, ao menos a aparência de qualquer sinal clínico, procure um médico veterinário para fazer os exames específicos e tentar, assim, o diagnóstico da doença. Lembrando que o animal pode vir a óbito de forma muito rápida. Então, fique atento, procure o médico veterinário.